Uhum. Olá, iniciando aqui o nosso encontro de hoje, né? A nossa live aqui de aquecimento para nossa semana. A semana do primeiro workshop Educação na Prática. Como usar ferramentas e recursos pedagógicos eficientes, né, no atendimento educacional especializado. Então a gente vai estar conversando aí sobre várias ferramentas, vários recursos pedagógicos que a gente pode estar aí lançando mão aí no nosso atendimento, que é importante, é fundamental, né? Alguns são até direito da criança, né, da gente atender a partir dessas ferramentas, desses recursos. Então a gente está aí são 2 semanas, essa semana e semana que vem, que a gente vai estar tratando de alguns temas para um aquecimento aí do nosso tema central do primeiro workshop da educação especial na prática. Hoje o nosso tema é planejar na educação especial faz toda a diferença. A gente vai conversar sobre planejamento, então. Eu sou Marta Bistene, psicopedagoga, especialista em educação especial, e a gente tem conversado aí, nós conversamos na segunda, na terça, né, sobre temas importantes que envolvem a educação especial, né? Nós falamos sobre a seleção de materiais, seleções de atividades. Ontem nós falamos sobre a educação especial, a estrutura da educação especial, como se começa, né? Como que o aluno é introduzido aí no atendimento educacional especializado, é matriculado na educação especial. Então, boa noite pro pessoal que está chegando, para todo mundo que participa, muito obrigada aí, pessoal que já está aqui com a gente. E vamos lá, vamos falar então sobre o planejamento, né? Planejar na educação especial faz toda a diferença. E faz mesmo, gente. A gente que tá aí no dia a dia, como professora, como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional, estudante, a gente tem multitarefas, né? Nós somos uma máquina, né, de tarefas. E aí o que acontece? Nós pensamos, a gente, meu Deus, o tempo, a gente não tem tempo para uma coisa, não tem tempo para outra, não faz uma coisa bem, não faz outra coisa bem. Mas a gente precisa enxergar o planejamento, tanto na nossa vida particular, a gente ver o que a gente está fazendo, organizar a nossa vida, organizar o que é prioridade na nossa vida. Isso é uma lição que a gente pode levar para dentro da educação especial, né? É importante a gente priorizar. E quem vai dar esse rumo pra gente aí de prioridade é a nossa avaliação, né? Então, a gente vai estar falando aqui em detalhes sobre avaliação, mas a avaliação vai nos nortear, é ela que vai nos dar, então, um norte, que vai proporcionar pra gente os nossos objetivos, os objetivos que a gente tem que planejar, tá bom? Então, vamos lá. A gente ontem falou sobre o processo inicial aí da sala de recursos, e a gente começou pela queixa inicial, a importância da queixa inicial, a importância de você receber a notícia do seu aluno, né? As primeiras queixas, os primeiros relatos, aquilo que está acontecendo pelo olhar do professor, pelo olhar da mãe. Depois disso, a gente começa num processo de avaliação, de levantamento de hipóteses. Nós falamos sobre isso ontem também, né? Então, a gente vai começar aí a fazer o estudo de caso. Então, a partir do estudo de caso, é que a gente vai começar a escolher, né? A pensar quais são os instrumentos de avaliação que nós vamos usar.
qual o tempo que a gente vai precisar para aquele aluno, né? Tempo de trabalho mesmo, o que eu vou intervir, quais são as intervenções, quais são as áreas que eu vou intervir, quais são as habilidades que eu preciso trabalhar, quais são as áreas. Ele já pode começar um processo de alfabetização, porque ele está já pronto para ser alfabetizado, ele já tem essa prontidão. Ou não, eu vou ter que recuar um pouquinho, eu vou ter que fazer aí todo um trabalho de habilidades básicas na vida dessa criança, de habilidades aí sociais, habilidades acadêmicas. Então, eu vou ter que avaliar isso tudo, né? Depois disso avaliado, aí vai começar as minhas intervenções. A gente vai chegar lá no planejamento. A gente vai começar a pensar esse planejamento. Quando a gente está falando de educação especial, a gente tem que lembrar uma coisa. A educação especial, ela é caracterizada, uma das características da educação especial é a dupla matrícula. Ou seja, a criança é matriculada na rede regular, na sala regular e também na educação especial. Bem, visto isso, a gente tem que entender que o nosso planejamento, ele vai dar uma abertura, ele vai fazer uma abertura aí, né? A primeira análise que a gente tem que fazer para iniciar esse planejamento é saber se o meu aluno, ele precisa de um currículo regular, porém adaptado ou flexionado, ou ele precisa de um currículo funcional. Eu vou precisar fazer um currículo para esse meu aluno, se ele não tem as habilidades básicas, sociais, acadêmicas, né, de aprendizados, cognitivas. Então, eu vou precisar fazer, dentro desse início, né, de planejamento, eu tenho que saber aquilo que eu vou ter que tipo de planejamento eu vou ter que ter para aquela criança. Eu vou planejar para ele o currículo adaptado, ou eu vou ter que montar um currículo funcional para ele, né? Então, vamos lá. O planejar em si, né? Qualquer planejar, quando você para planejar, quando você para pensar, o que é o planejamento, né? O planejamento é um mapa, né? Vamos dizer assim, vamos pensar num mapa mental aí, né? Que a gente constrói para nos dar direcionamento, para nos dar intencionalidade, né? Eu acho muito legal quando a gente vai fazer um planejamento, e aí a gente vai falar nos níveis de planejamento. Eu tenho que entender que o planejamento, primeiro, ele não é só meu, né? Não sou eu a responsável exclusiva como professora de recursos, não sou eu exclusiva como professora regular ou como a psicopedagoga ou como a neuropsicopedagoga, né? Claro que o ambiente escolar aí do professor de recursos é um tipo de planejamento, e no consultório é um outro tipo de planejamento, né? Que a gente pode se chamar de plano de intervenção, pode se chamar de planejamento mesmo. Eu gosto de chamar de planejamento mesmo, né? Eu gosto de planejar as minhas sessões, mapear as minhas sessões, entender o que eu vou fazer, trabalhar esses materiais que eu vou utilizar nas minhas sessões. Eu gosto de usar primeiro, eu gosto de conhecer primeiro esses materiais. Então, planejar não é conhecer o que a criança sabe somente, né? E aplicar atividades para passar tempo dessa criança. É muito comum a gente, quando a gente está em escola, em ambiente institucional, a professora fala, não, olha, eu dei essa tarefinha porque ele já sabe fazer, ele faz bem, eu tô dando essa tarefinha aqui para ele. É exatamente isso que a gente não pode fazer. Se eu sei que a criança já sabe, esse tem que ser um caminho para que eu possa chegar onde ele não sabe.
é para que eu possa utilizar para ver quais são os recursos cognitivos que ele tem, para ver qual é o nível de aprendizado que ele tem e eu partir dali, né? Eu ir além a partir desse conhecimento aí. E muitas vezes a gente vê os profissionais da escola utilizando o que a criança já sabe e deixando a criança ali, naquele estágio ali, né? Isso já é mais difícil na sala, no consultório, mas a gente tem uma influência muito grande da escola no consultório psicopedagógico, né? A gente precisa estar alinhado com a escola, alinhado com os atendimentos dessa criança, para que a gente possa planejar as nossas ações dentro do consultório e também possibilitar ajuda para que na escola eles possam também planejar bacana para essa criança aí. Então, planejar é saber o que a criança não sabe e, a partir de suas habilidades, construir um processo de aprendizagem. Então, eu tenho que planejar para essa criança de modo a enriquecer, a ampliar o conhecimento dela, tá? Então, quando eu penso em uma intervenção, eu tenho que pensar numa intervenção que eu possa trabalhar as dificuldades dessa criança, que eu posso trazer aí para o convívio, para a vida da criança, um processo de aprendizagem, seja ele na área que for, seja ele aprender a escovar um dente, né, as atividades da vida diária, seja ele num conteúdo específico, né? Principalmente crianças que têm mais dificuldades ou que tenham dificuldades específicas, transtornos específicos. Então, eu tenho que planejar para isso, para que a criança não fique numa inércia, a criança possa avançar, tá bom? E é importante que a gente entenda que o aprendizagem, o processo de aprendizagem dentro dessa perspectiva de planejar, a gente tem que ter o ambiente, vários setores da vida da criança em conjunto, né? A gente tem que ter a família, a gente tem que ter a escola e a gente tem que ter o olhar sobre essa criança. Então, quando a gente pensa em planejar, a gente não pode ver a educação especial, não pode sentir a educação especial como um fardo, né? Como um fardo pesado, sem movimento, né? Quando a gente está com bolsa muito pesada, o que a gente faz? A gente anda devagarinho, né? A gente anda ali naquela coisa, naquele processo de lentidão. A gente tem que soltar esse fardo e a gente saber que tirar isso da vida da gente, né? Que isso aí é um olhar horrível, né? Sobre a sua prática educacional. A gente não pode se sentir, quando a gente tem a disposição e a escolha profissional, a gente tem que entender que isso não pode se tornar um fardo, né? Isso não existe, a gente se sentir carregada, pesada. Então, não veja a educação especial como um fardo e uma responsabilidade sozinho, né? De uma responsabilidade sozinho. Não é isso a educação especial. Pelo contrário, você vai ser um instrumento de transformação na vida do outro, né? Quando a gente se propõe a educar, né? E educar na educação especial, a gente se propõe a entrar a gente se propõe a entrar num constante processo de aprendizagem, de aprendizado também, né? A gente também tem que aprender a cada dia para a gente poder estar de acordo aí com a educação especial. Então, agora a gente vai ver alguns elementos que tem que ter nesse planejamento, né? Como eu vou planejar? Então, o primeiro ponto que a gente tem que estar atento no meu planejamento é a intencionalidade.
Eu não posso fazer um planejamento sem intencionalidade, juntar várias coisas, eu vou fazer meu planejamento, aí pega, faz aquela coisa mecânica, né? Se junta naquela sala um monte de professor com biscoito de maisena e suco de caju, né? Quente, geralmente é assim, né? Nas escolas públicas a gente tem aí a gente brinca, né? Hoje é dia de comer biscoito de maisena e tomar suco de caju. Porque geralmente no dia de planejamento a gente tem uma mesinha lá, né, com um suquinho de caju, com um biscoitinho de maisena e uma garrafa de café. Então a gente não pode tá presa a essas questões, né? A gente tem de chegar ali e fazer a coisa por fazer e deixar isso passar, né? Esse elemento que tem que ter dentro do planejamento, que é a intencionalidade. E eu só vou saber qual a intenção que eu tenho, que eu quero, o que eu quero, se eu tiver essa avaliação aí do meu aluno e saber o que ele precisa. Então, o meu objetivo, ele tem que ir de encontro às necessidades do meu aluno, né? Eu não posso planejar por planejar, eu não posso pegar uma atividade e pronto. Essa semana eu estava fazendo um curso muito interessante, curso pequeno, né? Mas muito interessante, era na área de neurociência e assim, como você aproveitar o máximo daquilo que você já faz para poder estimular as crianças. E eu achei muito interessante que o professor falou assim, vocês sabem o que é isso? E pegou uma caixa de lápis de cor e falou, isso aqui é o instrumento mais poderoso, é a ferramenta mais poderosa para se estimular o cérebro de uma criança, que é o lápis de cor. Por quê? É através do lápis de cor que a gente consegue alcançar muitas habilidades neurológicas, né? Você estimula a visão através das cores, você estimula a mão, né? Na questão da coordenação motora fina, a criatividade da criança, a leitura de mundo da criança através do desenho, a seleção e escolha de cor e de lápis, o tempo que ela vai utilizar para cada cor que ela usar, para cada lápis. Então ele colocou assim a ideia de quando a gente planejar, a gente ter essa visão da grandiosidade do que a gente está propondo para essa criança. Quando a gente pensa em pintar, quando a gente pensa no lápis de cor, a gente não pensa nessa imensa e vastas possibilidades. Às vezes a gente tem a pintura, tem a utilização do lápis de cor como um mero passatempo. A gente não tem um olhar de intencionalidade sobre uma caixa de lápis de cor, mas a gente precisa ter, né? Então, quando a gente fala em intencionalidade, a gente fala em estudo e aplicabilidade do material que você vai utilizar. O que aquele material vai de encontro às necessidades do meu aluno, né? Pode ser algo simples, pode ser um plim, plim, plim numa tecla de piano, mas o que isso vai proporcionar para o meu aluno, né? Que a gente pode pensar que é simples, mas não é. Então, o que isso tudo vai proporcionar para o meu aluno? Quando eu coloco o meu aluno e estimulo o meu aluno com um som, né? Com o som de um chocalho, uma coisa, nossa, simples, né? O que eu estou fazendo com o cérebro dessa criança? Né? Quais os estímulos que eu estou dando para essa criança através daquele som? Né, a percepção do som, da distância do som, do movimento da mão, se aquele som traz irritabilidade para essa criança ou não. Então, a intencionalidade que você vai imprimir sobre os instrumentos que você vai usar é que vai estar te capacitando, né? E também fazendo
a transformação na vida dessa criança, seja o instrumento que for. Quando a gente fala em instrumento, quando a gente fala em ferramenta, quando a gente fala em recursos, né, a gente está falando aí de um leque imenso de possibilidades de utilização de objetos, de jogos, de protocolos, de registros, de que mais? Ai, tem tanta coisa, gente, que pode estar dentro desse, né, do computador, do celular, do tablet. Então, a intencionalidade é o primeiro elemento que a gente tem que trazer para o nosso planejamento. Não dá para planejar. É muito engraçado que a gente, quando a gente está na sala vamos voltar lá na sala de professores, né, fazendo os planejamentos lá semanais. É muito interessante que a gente vê professor falar assim, eu tô sem ideia para uma atividade, aí o outro fala assim, não, mas eu tenho aqui uma atividade, aí dá atividade, aí o outro não sabe, não conhece, não viu, não analisou, né, não arranjou com aquela atividade, não preparou nada e embute lá no planejamento. Qual é a sua intenção? Então, é necessário que a gente tenha intencionalidade e a gente domine, né, a utilização desses materiais que a gente for trabalhar com nossas crianças. É comum também, gente, a gente tem que pensar isso no nosso planejamento, que o AEE, ele não tem currículo. O AEE não tem currículo, tá? Uma vez, uma professora falou assim para mim, entrou em contato comigo e falou assim, professora Marta, eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar? Eu falei, sim, claro, eu posso te ajudar, fala aí sua demanda aí, o que você está precisando, o que for do meu alcance, eu ajudo sim, sem problema nenhum. Ela falou, não, a minha diretora Oi, Marisa. Oi, Marisa, eu também, Marisa. Não tem por que a gente não bate papo, né? A gente tem que bater uns papos aí. Eu tô muito atarefada e eu acho que você também, mas a gente tem que bater. Eu e a Marisa, a gente bate uns papos aí na internet. Não, olha, aqui tá tudo bem, não travou não, tá? Pode ser também a sua internet. E aí, então, a pessoa chega para mim e fala assim, não, sabe o que é, professora? A minha diretora pediu para que eu fizesse o currículo da sala de recursos. Olha só, sala de recursos não tem currículo, né? A sala de recursos, ele acompanha o currículo escolar regular. O que nós temos e o que nós fazemos são adaptações a esse currículo. Ou então, o que nós fazemos é verificar, através de uma avaliação que deve ser multidisciplinar, se essa criança ela vai precisar de um currículo diferenciado, né? Se ela vai precisar de um currículo funcional, que a gente trabalha outras questões, senão aquelas que estão lá no currículo regular. Mas a sala de recursos, né, a educação especial não tem um currículo pronto. Olha, a gente na sala de recursos a gente vai ensinar isso daqui. Não tem isso, tá bom? Uma outra questão, aqui até fugindo um pouquinho do meu script aqui, que agora me veio aqui na cabeça, é o seguinte, a sala de recursos, o consultório de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, não é reforço escolar. Tá bom? A gente não vai fazer a tarefa de casa com o aluno, a gente não vai fazer o reforço das tarefas que tem na sala de aula, não. O aluno, quando ele vai para a sala de recursos, a gente vai trabalhar com a parte cognitiva dessa criança. A gente vai fazer testes, sondagens, né? Não é muito comum a gente, em ambiente institucional, aplicar testes, né? Mas a gente faz sondagens e a gente vai ver vai estudar qual o melhor método, também não gosto de utilizar método, mas qual é a melhor metodologia, qual o melhor caminho que a gente vai percorrer para que aquela criança aprenda. Então, é um processo de estudo, por isso que é estudo de caso, a gente vai estudar aquele caso e vai pensar como intervir naquele caso ali, tá?
Então, não tem currículo específico na sala de recurso. A sala de recurso, ele é um laboratório, eu costumo dizer isso, né? A sala de recurso é um laboratório que a gente tem que estudar a criança, tem que estudar as suas habilidades, saber para quem vai encaminhar, como que vai encaminhar e também quais são os primeiros passos que nós vamos ter com essas crianças. O planejamento também tem mais uma característica, a característica de ser flexível, né? Tem muitos professores que falam assim: Marta, eu errei. Olha, eu comecei uma atividade, eu planejei, eu pensei, eu organizei, eu montei uma atividade só para o meu aluno. Eu tô me esforçando aqui, mas não adiantou. Na hora que eu fui aplicar a atividade, meu aluno não teve rendimento, não teve envolvimento, né? Poxa, eu tô errando muito. A gente não pode pensar assim. A gente tem que lembrar que a gente está cuidando do outro, que a gente está cuidando de um outro ser humano, que ele também tem vontades, né? Apesar da gente ter um olhar dentro dessa questão da deficiência, das intervenções sobre as necessidades dessa criança, né, cognitivas dessa criança, essa criança ela tem vontades, ela tem interesses, né? Então é importante que a gente conheça os interesses da criança, a gente saiba o tempo de envolvimento nas tarefas, tudo isso é importante para a gente saber quando vai planejar. E quando a gente pensa nisso tudo e não dá certo, gente, a gente não pode ficar desesperado e achar que a gente tá errado, que tá fazendo a coisa errada, que a gente não presta, que a gente é um professor que, nossa, eu estudo tanto, eu faço pós-graduação e não dá certo. Todo planejamento, ele é flexível. Se não tá dando certo hoje, você troca de atividade. Você veja uma outra coisa, tenha um plano B, tenha um plano C, D, E, F, não sei, mas tenha um outro plano, né, para você naquele momento ali. E se você não tiver plano nenhum? Gente, se não tiver plano nenhum, vocês pegam um livro, olha só, mas você está ensinando a gente a tapear a criança? Não. Eu planejei meu atendimento, eu planejei a minha intervenção e não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Vou esperar essa criança, acabar o tempo dessa criança para essa criança ir embora? Não. Vamos mudar um pouquinho o foco? Será que essa criança, ela tá cansada nesse dia? Como foi a vida dela em casa? Você não sabe, você não tem esse controle. Então, você vai pegar um livro e você vai ler uma história para ela. Você vai trabalhar o vocabulário dessa criança, se ela for verbal, né? Você vai ver como é a leitura dela, leitura de imagem, leitura de conto. Conta uma história para ela, né? Envolve ela num ambiente acolhedor, né? Quem sabe amanhã, quando você for aplicar aquele material novamente, aquilo não dá certo, né? Aquilo não vai ser legal para essa criança, o seu planejamento não estava certo. Por quê? Porque às vezes a criança não tá bem, às vezes a criança não é o seu material, não é a sua intervenção, pode ser também, a gente tem que fazer essa avaliação, né? Porque é importante que a gente saiba o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, mas algum dia pode não ser legal, pode não dar legal. Não se desespere, principalmente vocês que estão começando, senta com essa criança no tatame, senta com ele numa mesinha, trabalhe um outro jogo, pense o que está conversando, tente conversar com ela, né? Tente a gente trocar isso, né? Ver o que está acontecendo com essa criança. Então, nosso planejamento ele tem que ser flexível. Flexível nesses momentos imediáticos, né? Acontece, né? E até mesmo em questões mais profundas, em análises mais profundas, né? Por exemplo, quando a gente está planejando e a gente vê que a criança não está tendo desenvolvimento, às vezes a gente vê que a criança regrediu, né? Ou que de repente o que a gente esperava que a criança fosse demorar um tempo maior para o processo de aprendizagem e a gente viu que esse tempo aí foi menor. A gente tem que ter flexibilidade nesse currículo, né? A gente não pode que esse currículo seja um currículo
rígido. A gente tem que ter essa flexibilidade aí no currículo. Um outro ponto também é o planejamento colaborativo, né? A gente não pode pensar num planejamento sozinho. Eu tenho que pensar no professor de educação física junto comigo para trabalhar a psicomotricidade dessa criança. Eu tenho que pensar nos professores de projetos. Eu não sei se toda escola tem essa questão, cada uma deve ter um nome, né? Que é atividade complementar, ou projetos, ou reforço, não sei, tem vários nomes, né? Mas é aquele professor auxiliar, né? Que ele está dentro do ambiente escolar, mas com atividades diversas. Eu preciso dele, né? Eu preciso dessa versatilidade aí desse professor. Eu preciso da professora de recursos junto com a professora de AEE, né? Fica um questionamento de quem é a tarefa de planejar, de quem é a tarefa de adaptar, quem que vai pensar o material que vai usar com essa criança, quem que vai construir esse material, como que a gente vai construir, gente, em conjunto, né? Compartilhando essa criança, compartilhando as necessidades dessa criança. Então, não tem como a gente... me lembrei agora da coisinha, tem um videozinho, né, na internet, não tem como. É exatamente isso, não tem como a gente pensar um planejamento sozinha, né, de uma pessoa que tem várias áreas aí e podem ter vários olhares. Às vezes o meu olhar sobre a criança é um, quando a gente vai conversar com o professor de educação física é outro. Às vezes você vai pensar que ele precisa aí trabalhar o lado direito, mas não é o lado esquerdo, que ele tem pouca interação e dependendo de um esporte, ele tem mais interação naquele esporte. E por quê? Então você já vai ter dados novos aí. Então o olhar é muito importante, os diversos olhares é muito importante, né? Adaptação curricular não é minimizar currículo, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Silvana, boa noite. Tenho um sobrinho autista e ele é canhoto. O ensinamento das atividades são diferentes? Não, gente, não interfere a questão da criança ser canhota ou destra, seja ele autista, seja ele típico, não, até onde vai meu conhecimento, não, né? A neurociência nunca trouxe nada assim muito relevante quanto a isso, não, tá? É importante a gente saber, né? Até para a gente posicionar materiais, para a gente posicionar ele numa carteira adaptada, né? Para canhoto. O espaço, às vezes o canhoto precisa um pouquinho mais de espaço para manusear, né? Os objetos e tal. Mas eu não tenho, assim, né? Isso antigamente tinha um problema, né? Das pessoas terem um certo preconceito até das pessoas canhotas, as crianças levavam tapas na mão, né, colher quente para não escrever com a esquerda, né, mas não tem não, tá, não tem problema nenhum não. Mas sempre é bom uma avaliação, né, de um neuro, uma avaliação de um terapeuta ocupacional, para saber a predominância, né, da lateralidade. Isso é importante a gente saber. Isso tem influência, tá? Mas de grosso modo, assim, não, tá? Mas é importante que a gente tire essas dúvidas com o neurologista, com fisioterapeuta, com terapia ocupacional. Eu gosto muito da terapia ocupacional, gente. Para essas dúvidas de corpo, eu busco aí os meus colegas terapeutas ocupacionais, tá bom? A parte sensorial, a parte de corpo, a parte de utilização de tecnologia assistiva que acople no corpo. Eu gosto de ter o posicionamento aí do terapeuta ocupacional, tá bom? Então é legal você trabalhar com, perguntar, tirar essa dúvida aí com um profissional aí que trabalha a questão do corpo ou então diretamente com o médico neurologista, tá?
porque até onde vai meu conhecimento não influencia para a parte cognitiva, de escola, de tudo, se não essas que eu falei, que é da organização do ambiente da escola, tá bom? Adaptação curricular não é minimizar currículo, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Muitas vezes as pessoas acham que tem que ir tirando os elementos do currículo porque a criança é uma criança com deficiência. Então, vai tirando as coisas do currículo para poder minimizar o currículo, facilitar o currículo. Ninguém está falando em facilitação de currículo. Ninguém está falando de facilitação de currículo, né? Favorecer a criança, porque a criança é uma criança, vou falar, né, como as pessoas falam, tá? Porque a criança é uma criança doentinha, que a criança é uma coitadinha, né? A gente tem que ter um olhar bonitinho, vem cá com a titia. Não, é uma criança que precisa de um processo cognitivo, um processo de aprendizagem diferenciado, metodologias diferenciadas, didática diferenciada, adaptações, mas isso não quer dizer que a gente vai diminuir o currículo dela, né? Pelo contrário, a gente tem que potencializar essa criança para que ela tenha condições, né, futuras de autonomia, de participação ativa na sociedade, de busca de emprego, porque, gente, a pessoa com deficiência, ela cresce, gente, ela cresce, ela vira adulto, né? Ela vira o idoso, ela vira o jovem, ela vira o adolescente, e a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento humano, tá bom? Pode ter alguns prejuízos em algumas áreas, mas o físico da criança, né? Ela cresce, ela deixa de ser criança, né? Então, a minimização curricular, ela tem que estar fora do nosso planejamento. A gente tem que planejar mesmo, buscar estratégias, buscar ferramentas que a gente possa fazer com que a criança aprenda o máximo que a gente puder ensinar, tá bom? Planejamento curricular deve ser uma oportunidade de autonomia. Muito bom isso daqui, gente. Eu não posso pensar em planejar para o meu aluno não aprender. Ai, Marta, mas ninguém faz isso. Inconscientemente a gente faz, sim. Eu já posso ter até feito isso. Quando você tem uma criança, eu lembro uma vez que eu tinha uma menina que ela era cognitivamente, ela não tinha prejuízo nenhum, né? Ela estava na sala de recurso porque ela não tinha uma das mãos, né? Ela era deficiente física. E aí a deficiência dela era física, né? E era muito interessante que ela tinha passado por toda a escolarização dela até o 3º ano na mesma escola. E a gente nunca tinha tido problema com ela, né? Não com ela, né? A gente nunca tinha tido problemas com a população da escola em relação a ela. E aí, quando chegou no 3º ano, nós começamos a perceber que estava havendo com ela um processo de bullying e que a gente precisava resolver aquilo. A gente não tinha como deixar aquilo, né, acontecer. Então, o que nós fizemos? Conversamos com a avó, né, que era a avó que tomava conta dela, e falamos com a avó que ela iria para a sala de recursos para a gente poder depois eu leio aqui o comentário, tá? E aí eu falei que a gente levaria, contamos a ela o que estava acontecendo. Aí fomos para a sala de recursos. Ela era um amor. Ela me ajudava muito na sala de recursos com as crianças autistas, com os alunos autistas, né? Porque ela participou do grupo aí de integração aí de alguns alunos autistas e foi muito bacana. E aí então ela ia para minha sala. E a gente, às vezes, naquela questão de planejar, eu planejava umas coisas que estavam muito aquém dela, né? Aí ela falava, tia, mas isso aqui eu já sei. Ele era um amorzinho. Tia, mas isso aqui eu já sei. Então, muitas vezes, gente, a gente minimiza o currículo no nosso planejamento, o que a gente vai trabalhar com a criança, né? Os tipos de jogos de intervenção, as atividades que a gente vai fazer. O trabalho com ela era um trabalho de apoio, né?
quem fazia, na verdade, as intervenções com ela era a psicóloga, não era eu, mas eu estava ali num segundo olhar, vamos dizer assim, né? Eu estava como um professor de apoio a esse processo que ela estava passando. E como eu estava na escola todos os dias, a equipe, né, pedagógica achou de bem eu ter um vínculo maior com ela e participar desse processo aí. Mas, na verdade, esse processo todo era conduzido pela psicóloga da escola. Então, a gente começou, na sala, né? E eu não sabia qual era o comportamento dela também de manipular objetos, de jogos, Então eu comecei lá por baixo, né? Pra gente ver como era isso. E ela tava muito lá na frente, pra ela aquilo ali não tinha problema nenhum, né? Ela tava bem, ela tava resolvidíssima, né? E muitas vezes a gente planeja minimizando, né, o currículo em prol do que a gente vê na criança, né? Então a gente acha que a criança tem uma limitação, a gente minimiza o currículo e deixa então de estar aí trazendo o que se deve trazer aí para a criança, né? E aí é uma associação muito grande, a minimização do currículo, né? E a autonomia da criança. A partir do momento que você minimiza, que você mantém suportes que a criança não precisa mais, né? Você pode esvainecer alguns suportes para que a criança prossiga sozinha, né? E às vezes você fica alimentando aquele suporte ali, aquela intervenção muito travada, né? Cheia de ajudas para aquela criança e a criança não precisa. Foi essa lição que essa menina me deu, né? Tia, eu já sei fazer isso. Eu não esqueço a vozinha dela no meu ouvido, né? Tia, mas isso aí eu sei fazer, mas tia, isso aí eu já sei fazer. Ela falava assim. E é isso às vezes que acontece, né? A gente não olha para o outro pensando que ele é capaz, né? A gente pensa que ele não é capaz e a gente não pode minimizar currículo porque a gente vai estar trabalhando diretamente aí numa regressão da autonomia da criança, né? Então a gente tem que dar essa oportunidade através do planejamento de aumentar a autonomia da criança, de esvanecer as ajudas, né, de ir retirando aos poucos as ajudas que a gente tem, o tipo de material de apoio que a gente coloca, né? Não é para sempre que a gente vai deixar a criança utilizar a calculadora, o ábaco. Se for necessário, sim, tudo bem. Mas a gente pode tentar ir tirando e a gente deve tirar alguns suportes aí no planejamento, a gente tem que ter esse olhar. Acervo de materiais, né? Você vai, eu sou assim, como que eu vou dizer? Eu sou uma fã, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de ter o meu acervo de materiais, de ter eles organizados, eles selecionados por temas, né? Eu gosto dos materiais estruturados, dos materiais organizados dessa forma, né? De estrutura mesmo, né? Dos materiais, que são os materiais plastificados, que são os cartes, que são as intervenções, né? Eu gosto muito de transformar os conteúdos dos livros, né? Adaptar esses conteúdos em instrumentos diferentes, instrumentos mais lúdicos, mais acessível, né, à criança, à mão da criança, a manipulação pela criança, né, a intervenção da criança ali, a participação daquele jogo, de como ela vai montar. Eu gosto muito disso, eu gosto de construir as coisas com as crianças, né? Eu gosto muito de trabalhar através de construção de livrões temáticos com a criança, quando ela pode pintar, quando ela pode desenhar, que ela pode recortar. Olha só quanta coisa a gente está fazendo com a construção de um livro, né, com a criança. Então eu gosto muito de trabalhar nessa linha aí. E eu gosto de ter esse acervo de materiais, eu gosto de estar preparada, eu gosto de ter o plano A, B, C, D, E, entendeu? Então é importante que a gente esteja, né, aí preparados para
para essas intervenções aí, tá bom? Gente, lembrando aqui que a gente vai ter no dia 17 ao 23 aqui, eu tô falando de materiais, tô falando de planejamento, e eu tô esquecendo, eu me empolgo, né? De avisar vocês, do dia 17 ao dia 23 de maio, a gente vai ter o primeiro workshop Educação Especial na Prática, tá? A utilização, o uso de ferramentas e recursos pedagógicos eficazes na educação especial, né? No atendimento educacional especializado. O que a gente tem de ferramentas para a gente se empoderar aí na educação especial, para que nosso trabalho seja um trabalho de excelência, né? Como que eu vou pensar esse meu trabalho, como que eu vou me organizar nesse trabalho, quais são esses instrumentos que eu preciso ter, como que eu vou fazer o registro, né, das minhas atividades, das minhas observações, dos meus alunos, como que isso acontece na educação especial. Então, esses temas que nós vamos estar trabalhando aí no primeiro workshop em educação especial, na prática, né? A gente vai falar de prática, vamos mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, do dia 17 ao dia 23, inscrições aqui na bio, tá? Na bio desse perfil aqui, tá? Então, gente, pra gente finalizar aqui a nossa live, né? E as nossas dicas aí de hoje, seus materiais são maravilhosos. Amo, trabalho muito. Obrigada, Marisa. Então, gente, pra gente terminar, tem muita dúvida de quais as orientações, como que a gente tem orientação aí, gente, de como, Marta, como que eu vou pensar o trabalho, como que eu vou pensar o planejamento. Lembrando, né, eu já falei sobre isso, a sala de recursos não tem um currículo, né? Você vai pensar esse currículo junto com o professor regular, né, em colaboração. Mas a gente tem um instrumento aí bacana que eu sou apaixonada. Pode ter críticas, pode algumas pessoas achar que não é legal, mas pela análise, pelo olhar da educação especial, da educação inclusiva, eu dou meu like, né, aí para a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então é importante que a gente estude, que a gente tenha aí uma dimensão do que é isso, né? Do que é e do que tem dentro do BNCC, da BNCC, tá? Eu vou ler um trecho aqui que eu achei muito interessante, que eu acho fecha bem essa ideia de planejar, de você conhecer o aluno, do que você ter, os elementos que tem que ter no planejamento, tá bom? Que diz assim, ó, a Base Nacional Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e o progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Olha só, isso aqui, gente, a gente poderia aí fazer aí uma ilusão, isso aqui para o planejamento, né? Essa última parte aqui que eu acho muito bacana aqui, olha, assegurar o direito de aprendizagem e desenvolvimento. É isso que essa tônica aqui, é isso aqui que é a mensagem para os nossos planejamentos, para nossa ação, para o nosso objetivo, né? Então, por isso a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que conhecer aí, ler bastante artigos, conhecer o que vem de novidade, o que tem de novidade, novidade, né, gente? Mas novidade baseada em evidências científicas, né? Em estudos científicos, tá? Então, é isso que a gente tá tratando aqui hoje, tá bom? A gente vai lembrando aí para vocês, poxa, participa aí das nossas lives, o Instagram tá com, né, muito conteúdo, o YouTube tá com muito conteúdo também lá para vocês.
E toda segunda e quinta-feira, às 9 da manhã, a gente tá com uma live aí, programa Educação Especial na Prática. A gente tem falado bastante, muita coisa legal. E amanhã o tema tá muito bacana, que vai ser matemática na educação especial, tá bom? Com foco aí, com ênfase em deficiência intelectual. Eu vou ler aqui alguns comentários. Fernarfer, é isso? Gente, eu sou ruim de ler nome complicado, né? Eu acho que é isso. Você não julga super necessário inserir no sistema monetário adição e subtração? Pois não temos como seguir para outros conteúdos, para multiplicação e divisão. Eu não entendi. Você está falando no kit matemática? Mas tem soma e é isso que você está falando? Eu não entendi. Você está se referindo a algum material meu que não tenha? Dá para você depois explicar para mim? Né? Eu não entendi. Se for no kit matemática, tem. Né? A gente tem eu tava até aqui com o kit aqui em cima, eu guardei. Tem uma prancha no kit matemática que tem um espaço para a gente fazer a soma, né? E tem soma através de compras, né? Tem um jogo dentro do kit matemática, que é dos jogos J. Marta Bistene, que tem uma prancha que a gente trabalha compras. Então, você dá as cartelas para a criança das compras e as crianças têm que somar quanto ela gastou, né? Quanto tem de troco. Então, você dá a nota. Tem sim, dentro do... Se for isso, tem sim a questão. Não tem o trabalho de multiplicação e divisão, exceto no jogo que a gente fala sobre horas, né? Que a gente trabalha multiplicação, né, de 5 em 5 por causa da questão da hora. Se for isso, tá? Eu não sei se eu te respondi, tá bom? Mas se for isso, tem sim. No kit matemática tem. A questão do trabalho da multiplicação, lá nos jogos de horas. Adição e subtração na questão de compra, né? E a divisão tem como a gente trabalhar também, tá? Por quê? Porque tem um jogo lá no kit matemática que ele é de você fazer troca de dinheiro, tá? Que você trabalha, você dá uma nota para a criança e a criança tem que dividir aquela nota ali em notas menores ou em moedas. Então, você está trabalhando o conceito da divisão, tá bom? Se for isso, tá? Eu não entendi muito bem a sua colocação. Mas se for isso, a gente tem sim, tem no jogo do kit matemática, tem como trabalhar as 4 operações. Além de jogos, né, que tem também antes do sistema monetário, tem aí os jogos que a gente trabalha todas as operações também e associação aí, né? Então, dá. Não sei se foi isso, tá? Fearferne. Eu acho que é isso, né, gente? Tá? Desculpa se não for, tá bom? Gente, então a gente vai ficando por aqui. Lembre aí de dar os likes aí na rede social, de compartilhar os conteúdos, de compartilhar nossas lives. Lembrando que amanhã, 19 horas, nós estamos aqui de volta, tá bom? Deixa eu ver aqui o tema de amanhã. O tema de amanhã vai ser sobre matemática, né? Às 19 horas, tá bom? Vamos ver aqui. Matemática na prática, na educação especial. A gente vai estar falando a importância de se trabalhar aí os materiais concretos e estruturados, né? Ou adaptados, como se, né? Conforme a gente compreenda aí. Esses jogos da matemática aí,
que envolvem toda essa questão dos materiais de matemática, da importância da matemática e por aí vai, tá bom? Então amanhã a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Então é só ir lembrando, né, mais uma vez, do nosso workshop de educação especial na prática, que é só ir na bio e fazer a sua inscrição, ok? Mais algum recado, Fê? São 2 lives para ficar mais claro, uma de manhã, 9 horas. Ah, tá. Lembrando também que amanhã tem 2 lives, uma de manhã e uma à noite. E coincidiu das 2 estarem com o mesmo tema, só que a da noite a gente vai falar sobre matemática, né? No geralzão, e de manhã, às 9 da manhã, a gente vai estar falando de matemática no ensino da pessoa com deficiência intelectual, ok? Então, de manhã, às 9 horas da manhã, e à noite, às 19 horas. Então, até lá, gente. Até amanhã e bom descanso para vocês aí. Beijão, tá bom?